vender uma precaução para as pessoas. Dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Eu sou o Paulo Barroso e aqui ao meu lado, Gustavo Araújo. Paulo, obrigado aí por mais um episódio aqui juntos. As coisas estão voando aqui. Eu fiquei sabendo que estamos indo pro 20º episódio. 20º 20º episódio. Cara, a gente nem imaginava, né? Depois de tanto planejamento lá 2024 e tudo mais, começar a estruturar o estúdio, começar a falar com as pessoas e tudo mais. Estamos aqui, né? 20º. O primeiro podcast que realmente entrevista fundadores de escritórios de investimentos, os antigos agentes autônomos, né? E lá atrás os antigos operadores de pregão, porque hoje nós estamos aqui com Alfredo Sequeira Filho, né? Que é sócio fundador da DNA Invest e presidente da AIS Livres. Seja bem-vindo, Alfredo. Obrigado, é uma honra aqui, Gustavo, estar com você, estar com o Paulo. Você sabe que eu sou seu fã, Gustavo, sou admirador do seu trabalho, da sua persistência. Eu acho que se o AIS Livres conseguiu alguma coisa até hoje, foi por conta da ajuda sempre muito dedicada do Gustavo. E conheci agora o Paulo aqui, parabéns pelos 20 podcasts aí, pelos 20, espero estar à altura aqui do 20º aqui. Não, com certeza vai estar. Vou dar uma relaxada, ficar mais calmo, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast tão profissional assim. Não, fica tranquilo, Alfredo, cara. Que é engraçado até você falar isso, né? Porque tem muita gente que a gente chama para conversar no mercado e tal, então são pessoas muito relevantes, assim como você, né? Tem um trabalho já de longa data no mercado e muitas vezes a pessoa, não participei de um podcast ainda e tal. Então é legal também ver que a gente tem conseguido dar mais espaço para vozes e vozes diferentes perspectivas do mercado, né? De fato. Acho que o Advisor Talks, eu gosto sempre de reforçar isso, né? Apesar de ter muitos projetos que chamam blá 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 talks, blá 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 talks, o Advisor Talks tem um significado especificamente para o Talks, que é promover o diálogo e aproximar diferentes vozes, diferentes agentes do mercado financeiro. Boa. Então, pô, um prazer receber você aqui. Prazer, Alfredo. E, cara, e falando de profissão, né? Você já esteve no pregão Viva Voz, na Bolsa de Valores, né? Acho que a gente sempre tem um momento aqui no programa que... Pô, quem é o Alfredo Sequeira? Como começou a sua carreira no mercado financeiro? Onde você pensou em entrar no mercado? Acho que a gente dá um passo atrás agora para conhecer um pouco mais da sua história aqui. Legal. Eu comecei no mercado financeiro em 1994. Pessoal, acho que vale a pena contextualizar a vida pessoal que me levou ao mercado financeiro. Eu com 18 para 19 anos fiquei sabendo que ia ser pai, né? Aliás, descobri depois de ter nascido, a menina só conseguiu me achar depois de nascer a minha filha. E eu falei, cara, eu não posso estudar, continuar na escola. Eu estudava numa escola boa, no Colégio Santa Cruz, lá no Alto de Pinheiros. Eu tenho que pagar as contas agora, preciso ganhar dinheiro, né? Apesar de meu pai naquela época tinha uma boa condição, eu preciso ganhar dinheiro, vou trabalhar, né? Não sabia o que ia fazer da vida, eu sonhava em ser embaixador, mas percebia que eu não tinha nenhuma capacidade técnica para estudar para isso. E aí eu falei, conversando com meu padrinho, que era do mercado financeiro, falou, olha, eu tenho uma corretora lá que eu conheço, você podia trabalhar no pregão da Bolsa. Eu não sabia o que era o pregão da Bolsa, não sabia nada, lembro até na época que eu usava brinco. Aí me jogaram no pregão da Bolsa, cabeludo de brinco. E eu caí lá como auxiliar de pregão. E tinha aqueles trotes no pregão da Bolsa e tal, e até que entrasse outro, você ficava sendo trote, a vítima era você, né? O segundo dia eu já estava careca e sem o brinco, é claro, né? Eu sou pequeno, não arrumei briga com ninguém, né? Lamarck, um abraço. E daí comecei no pregão da Bolsa como auxiliar de pregão. Fiquei, e naquela época a profissão da gente andava mais devagar do que anda agora, e eu fiquei lá acho que 1 ano como auxiliar de pregão. Fiz a prova, e eu me lembro que uma coisa legal na prova, hoje eu não sei se é assim, Gustavo, você pode me corrigir, que você é um especialista nisso. A prova de assessor de operador de pregão eram 40 questões, 1 hora, e 2 respostas erradas anulavam uma certa. Caramba. E a média era 7. E eu acho
na época eu não achei isso legal, mas hoje eu vendo, olhando para trás, eu acho que é muito legal isso, porque eu acho que no mercado financeiro, se você sabe uma coisa, você pode responder. Agora, se você não sabe, você não pode dar um somebody love e não responder. É melhor deixar passar. Não falar nada. Exatamente. Né? Então, quando 2 respostas erradas numa seta, te estimula a só responder o que você sabe. Sim. Primeira coisa. E a segunda coisa é que você precisa saber pelo menos 70% das coisas que te perguntam. Senão você não é um profissional habilitado naquela época para ser operador de pregão. Aí eu fiz a prova, tirei 6,9, cara. Nossa, eu fiquei arrasado, cara. Fiquei arrasado. Falei, não. Aí eu lembro que eu até falei com o diretor de pregão da época. Falei, poxa, mas 6. Falei, Alfredão, 6,9 não é 7, irmão. Estuda e passa na próxima. E aí até meu chefe falou, se você não passar, você está na rua. A coisa era bem assim, né? Era uma pressãozinha bacana naquela época. O sistema era meio bruto. Sistema bruto. Aí eu estudei e tirei 7,1, porra. Passei aquele 0,1 que estava devendo, passei. E aí virei operador de pregão. Fiquei lá como operador de pregão. Me lembro a coisa mais emblemática, sem nenhum juízo de valor de política aqui, pelo amor de Deus, acho que não é o fórum, mas eu me lembro uma coisa bem emblemática, que eu estava lá no dia da privatização da Telebrás. Naquela época, um telefone, não sei se vocês lembram disso, as pessoas chamavam de herança. Sim. O telefone custava dinheiro de hoje uns 50, 60 mil reais. Sim, Né? Você podia tinha alugar. gente que vivia de aluguel de telefone. Meu bisavô era trader, ele teve uma época que ele tinha caminhãozinhos e tal, começou a ter uma frota de caminhão, e depois se aposentou, vendeu todos os caminhões, e o final da vida do meu bisavô, que aliás era analfabeto, era ser trader de linha telefônica. Ele comprava e vendia linha telefônica, mas eu me lembro a coisa mais emblemática que aconteceu comigo nesse primeiro momento no pregão, foi que teve a privatização da Telebrás. E o nosso atual presidente estava lá na porta da Bolsa, num carro de som, dizendo que iam vender o patrimônio do Brasil para o exterior, que estavam destruindo a telefonia brasileira. Né? Eu lembro que eu passei por um cordão de isolamento, eu era auxiliar ainda, e eu fui ajudar o meu chefe, o Maurício, que ia participar do leilão, né, dando as ofertas e tal. E a gente passou no cordão de isolamento, eu morrendo de medo, porque estava cheio de manifestante. Né? E bem, a história está aí contada. A gente tinha o telefone custava 60 mil reais, hoje o telefone custa mais barato que uma garrafa d'água, né? Um chip de celular. Hoje a gente tem mais telefones celulares no Brasil do que pessoas, do que CPFs. Né? Eu acho que essa privatização, nem todas as privatizações têm sucesso, são boas, não sou radical na privatização, mas essa foi uma coisa que animal, foi fantástica. Geralmente é um exemplo que eu uso da privatização, né? Você vê que você estimular o mercado privado e a competição entre as empresas, e a sociedade ganhou muito com isso, entendeu? Lembra o monopólio que era das linhas telefônicas. Sim, só tinha uma empresa, né? Telebrás, né? A Telebrás. Ela foi repartida em várias pequenininhas e tal, e hoje você tem centenas aí de empresas. E quem tinha telefone na época ganhou ações, né? E teve um trabalho das corretoras de buscar essas ações. Até hoje tem gente que pode ser que tenha ações e nem sabe ainda. E não sabe. Né? Pode ir com o RG, o CPF lá nos bancos custodiantes e pedir o extrato da posição custódia escritural, que daí você consegue ver que se tem, aí você pode levar legal, isso é uma boa dica aí. Eu lembro que meu pai teve e a gente resgatou lá. Tinha uns que era muito dinheiro, tem uns que era pouco, mas é sempre bom olhar. Dinheiro é sempre dinheiro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas foi assim que eu comecei. Comecei lá no pregão da Bolsa e fiquei lá. Primeiro foi no pregão da Bovespa, aí passei, virei operador de pregão da Bovespa. Aí depois eu passei a ser operador de pregão BMF. E na BMF, cara, era assim, muito punk, porque o final da BMF você tinha os pits de negociação, mas no começo não tinha pit, cara. No começo eram as rodas do dólar, a roda do DI, e foi uma coisa bem emblemática dessa época, que é de conhecimento público e notório, foi em 1999, que teve a liberação das bandas cambiais. O dólar tinha uma banda cambial, né? Então podia comprar, sei lá, vamos dar um exemplo agora, no máximo, o mínimo que caía era R$1 e o máximo era sei lá, 1,8. E ficava nessas bandas cambiais. Aí na hora do almoço, foi liberado as bandas cambiais, né? Liberaram-se as bandas cambiais e o pregão parava na hora do almoço. E a gente fez a roda, né, para começar o pregão, e todo mundo sabia que o dólar ia disparar. E eu acho que agora já posso falar isso, já passou mais de 25 anos disso, e eu era operador do Banco Central. Eu ficava com o Banco Central na linha, né, eu trabalhava numa corretora que chamava RMC, era Ritt, Molinari e Cavalieri, e o Cavalieri era diretor de política monetária do Banco Central, tinha saído da corretora, e a corretora era uma das pontas, né, que operava o Banco Central, operava várias fontes, eu era uma e ficava ligado com o cara na linha. E o cara falou assim: Alfredão, vai começar o pregão, e você apregou aí que você vende 100 lotes de dólar a
sei lá, 1,08 que era o limite de alta da época, né? Aí eu falei, patrão, se eu apregoar que eu vendo a 1,08, os caras vão me matar aqui, porque com certeza todo mundo vai querer comprar, cara, isso aqui. E ele falou, não, a gente precisa tentar segurar o dólar. Eu falei, nós não vamos segurar, patrão, esquece. Chamava de patrão para não saber quem a gente estava falando, né? Nós vamos segurar, patrão, esquece, isso vai explodir, vai para limite de alta, porque ficava no limite de alta, né? Eu falei, Alfredo, é o seguinte, cara, ou você faz o que eu estou mandando, eu vou trocar o operador. Nossa. Mas é assim, é uma coisa bem delicada. Mas eu acho que tá certo, cara. Você quando é um funcionário de alguém e recebe uma ordem, você pode até, se você tiver um certo nível e tal, você pode até argumentar. Mas se o cara te dá a ordem, porra, executa, né? Aí os caras começou o pregão, eu falei assim, comprador! Aí todo mundo quieto, todo mundo olhando pra mim, que assim, mais ou menos sabiam quem eram as pontas, né? Aí eu falei, eu vendo 100 a 1,08. Quando eu falei que eu vendo 100 a 1,08, cara, me empurraram, me colaram na porta da BMF, na B3, onde era a BMF, antigamente, me colaram no vidro. E eu fiquei, parecia uma lagartixa colada no vidro. E aí eu servi 10 para um, 10 para outro, 10 para outro, 10 para outro, 10 para outro. Vendi para 10 pessoas, né? Falei, patrão, vendi o 100 e agora o que eu faço? Agora não faz mais nada, você tem razão. Foi pro limite de alta. E eu fiquei, acho que mais uma meia hora no vidro. Falei, não tenho mais nada, não tenho mais nada. E os caras me socando, assim, dá mais. Porque muita gente quebrou. O banco, não sei se vocês puxaram aí, o Banco Macro, foi um que se dando nessa época, quebrou. Tinha muita gente vendido no dólar, né? Entendi. E aí foi pro limite de alta e ficou no limite de alta uns 3, 4 dias, se eu não me engano. E foi uma coisa bastante emblemática. E imagina ali, você sentindo na pele, né? Ali, né? Tipo... espremido, né? Ali mas sabe o que era legal, assim? Parecia que era uma bagunça. Outro dia até fiz uma postagem no Instagram sobre isso. Parecia que era uma bagunça, né? Parecia uma bagunça aquilo. Mas, cara, com o tempo que você tava lá, você já entendia aquela bagunça e não era bagunça mais para você. Voltando um pouquinho, quando eu comecei lá em 94, eu fiquei de 94 a 95 como auxiliar. E uma das coisas que eu fazia era cantar mercado. Cantar mercado era ficar com o telefone lá no ouvido, perto da roda, e como auxiliar você não podia entrar na roda, você tinha que ficar na periferia da roda, se você entrasse, você tinha que dar a porrada. Ficava lá na periferia da roda cantando mercado. E você tinha que dizer assim, o Gustavo compra 50 a 10, o Paulo vende 10 a 20, fulano saiu a 20 é comprador. Mas o que era o objetivo de cantar o objetivo é porque eu ficava falando com o pessoal da mesa, quem estava comprando e quem estava vendendo, quais eram os preços. Porque não tinha a tela do computador para saber como é que está o preço da Telebrás. A negociação era ali. A negociação era ali, né? Tinha até os caras dos CMAs que ficavam lá e passavam também, mas era mais demorado, porque tinha que digitar, e aí ia para a tela, né? E a gente ficava lá para dar a cotação, porque às vezes o cara estava comprando papel e queria saber ele a cada segundo. E outra coisa, quem estava comprando? Qual lote que estava comprando? Né? Para saber, o banco tal, o Banco Garantia, daquela época era um banco forte, o Garantia está comprando, o Garantia está comprando, então é lote. Isso já era um sinal, né? Já era um sinal para o mercado. Tal. E assim, eram, imagina, 50 pessoas, às vezes até mais, berrando, e a gente conseguia escutar a voz de todo mundo e saber quem comprava e quem vendia. E eu me lembro que no final, quando estava craque, aquela mesa assim aquela roda da Telebrás, e do lado da roda da Telebrás tinha um corredor e tinha um café lá. Às vezes eu ficava no café, de costas, tomando café. Eu escutava a voz das pessoas, eu já sabia quem é que estava comprando. Caramba. E quem é que estava... Não é porque era bom, não, porque você vai pegando o jeitão. E uma coisa legal que a gente fazia, quando eu recebia visita, tal, vai alguém aí visitar o pregão, tal, e a gente recebia, tal. A gente pegava o cara perto da roda e falava assim, como é que tá o mercado? O cara ficava doido, assim. Mas era organizado, Paulo, era organizado. Porque você só podia pregoar se sua pregoação fosse o melhor preço. Você não podia falar, eu compro a 9 se o Gustavo compra 10. Se você fizesse isso, o nego te vaiava e tal. Sim. Então era uma coisa, era uma bagunça, mas era uma bagunça muito organizada. Era muito gostoso. Assim, para quem vinha de fora não entendia aquela lógica, mas tinha processos ali dentro. Tinha, e tinha uma coisa que, eu não vou dizer que o mercado perdeu totalmente, mas você tinha a palavra lá. A palavra valia muito. O fechado era o fechado. Era honrado até o final. Né? Tanto é que a gente tem ainda grupos aí do pregão e tal. E a gente conversa muito sobre isso. É uma delícia lembrar dessa época. Quando o mercado era um mercado mais incipiente, mais começando e tal. Eu não sei se foi uma boa terminar o pregão no Brasil. Talvez o pregão como Nova York. O Gustavo esteve lá, né, Gustavo? Estive lá. Né? Não consegui entrar na NISA, mas fui na Nasdaq.
A Nasdaq é tudo eletrônico, então você vai ver as telas lá. Só tela. Mas a Bolsa de Nova York ainda tem um pregão. E, obviamente, 99% dos negócios são feitos via eletrônico, né? Mas o pregão lá em Nova York funciona, ao mesmo tempo que a Bolsa, como um lugar que, às vezes, de trocar lote grande, né? Pô, eu sei que o Gustavo, o operador do pregão, ele negocia muito Apple. Né, o rei da Apple lá, o cara conhece muito a Apple. Gustavo, putz, eu tô com um lote grande para comprar aqui de Apple, será que não dá pra gente passar lá esse lote? Dentro do preço de mercado, é claro, né? Ou quero vender, Gustavo, olha. Então, isso eu acho que ajuda na liquidez. Ainda tem um pouco ali do contato humano ali na negociação. Né? De conversar com as pessoas. Eu acho que talvez se o pregão na Bolsa tivesse sido mantido aqui, eu acho que poderia ajudar nisso, a melhorar essa liquidez de grandes lotes. Né? Você não vai negociar uma ação da Petrobras lá no pregão, nem podia negociar fracionário no pregão, né? Mas era legal porque você poderia ter essa troca de lotes no pregão. Cara, e aqueles códigos assim de o cara fazia pra cima, não, eram pra os números baixo? só, cara. É só os números. 1, 2, 3, 4. Eram os números. Os códigos eram comprei, vendi. Eram os números. Mas tinha outro dia acho que eu vi o Frajola falando também, né? Frajola é da época do pregão. Então, eu vi o Frajola falando, não sei, galo, isso aqui. Galo 50. É uma coisa que assim, tinha no pregão. Agora, indo pro dias de hoje, né? Tinha no pregão 1 quilo, por exemplo. 1 quilo é 1.000, né? 1 quilo é 1.000. Mas hoje, eu não falo isso, cara. Quando um cliente me liga e fala, me compra 1 quilo de petro, eu falo, são 1.000? Eu acho que quando a gente está fora do ambiente do pregão, fora do ambiente de operadores, do mercado, quanto mais difícil a gente fala, quanto mais jargões, às vezes as pessoas gostam de se esconder atrás de jargões, né, Paulo? Quanto mais jargões a gente fala, pior é para o público em geral. É então, mais difícil de penetrar, de absorver, entendeu? E mesmo porque assim, o galo pode ser 50 para você, mas pode não ser para mim, entendeu? Pode ser 500, e aí eu vou fechar 500, e aí como é que fica? Exato. 500 é 500, né? Sim, 50 é 50. 500 é 500, né? 500. Então, 1 quilo é 1 quilo, não é? Caraca, então você... da época do pregão Viva Voz, os seus clientes te acompanharam ali, então? Não, quando você estava no pregão Viva Voz, Gustavo, você não atendia cliente. Era só institucional. Os clientes ligavam na corretora. E a corretora, ou pessoa física também, tinha algumas pessoas físicas. É legal isso, a gente até pode falar que naquela época, se você passasse na bolsa, pessoa física, fala, eu quero investir, vamos falar dinheiro de hoje, 100 mil reais, que é um bom dinheiro. Hoje um assessor de investimentos vai até outra cidade, entendeu? O cliente que quer investir 100 mil reais. Ninguém ia te atender, cara. Ninguém queria saber de pessoa física. Quem implementou esse negócio foi a partir de 2001, 2002, o senhor Raimundo Magliano, Raimundinho, aquele baixinho, acho que você chegou a conhecer o Raimundinho. Né? Acho que, se eu não me engano, ele faleceu, né? Faleceu em 2019, 2020. Eu saí do pregão em 2002 e fui trabalhar na mesa de operações de uma corretora como ponta de mesa. E aí, uma das atividades que eu tinha lá como operador lá da mesa era ser o cara que ia em todos os Bovespa vai até você. Então tinha Bovespa vai a Campo do Jordão. Legal. Bacana. Bovespa vai à praia. Bacana. Legal, muito bom esse projeto. Bovespa vai ao metrô, irmão. Nossa, animal. E eu captei cliente no metrô, que é meu cliente até hoje. Caramba. E que é um pintor. É um pintor, não vou falar o nome dele, é óbvio, mas é um pintor, não é um pintor de quadro, é um pintor de parede. Que é meu cliente faz uns 15 anos já. Caramba, e esse cara tem mais de 300 mil reais em ações, cara. E ele fala pra mim, Alfredo, que tô feliz agora que as corretoras não mandam mais correspondência, porque lá na vila, lá recebia correspondência de banco, os caras achavam que eu tinha muito dinheiro e tal, eu queria ficar meio na miúda, pegava mal e tal. Mas esse projeto de popularização na Bolsa foi bastante legal. Alfredo, e depois dessa fase lá do pregão, para onde você foi, como é que a tua carreira evoluiu? Conta um pouco pra gente. Tá bom. Bom, como eu falei, saí do pregão em 2002, senti que o negócio lá ia... Antes teve uma coisa interessante que aconteceu comigo. Em 2000 eu estava numa corretora, que eu saí da corretora A, não vou falar os nomes das corretoras agora, mas saí da corretora A e fui para a corretora B para ganhar, 30% a mais. E eu lembro quando eu saí da corretora A para a corretora B, o meu chefe falou assim, Alfredo, os caras estão te usando, estão te levando para lá, porque o cliente gosta de você, o cliente que operava. Só que se esse cliente parar de operar, e ele pode parar de operar, você vai ser mandado embora. Aí eu saí, né, e fui da corretora A para a corretora B para ganhar 30% a mais. E fui mandado embora. E eu era operador de pregão, isso já era 2001. Eu tinha 2 filhas já, né, já tinha tido a segunda filha, e fiquei desempregado, cara. Desempregado, e as contas começaram a chegar,
e a coisa começou a ficar difícil. E o que fazia quem estava desempregado no pregão? Ia na porta do pregão, para quando saísse as pessoas, dizer, olha, cara, se tiver uma vaga na tua corretora, me chama. Aqui está meu currículo. Você tinha que ir lá para conversar com os gerentes, e toda a corretora tinha os seus operadores, e os operadores tinham o gerente. Cada corretora tinha mais ou menos 8, algumas tinham até 15 operadores, né? E aí você ia falar com os gerentes das corretoras. E eu senti, cara, que se eu estivesse na porta da bolsa, eu ia concorrer com um monte de gente que estava lá, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha um amigo que era operador especial, scalper, né? Esse eu posso falar, o Maluf, né? Que ele me ajudou. E aí eu falei assim, Maluf, será que você me arruma um crachá de auxiliar de scalper para eu poder ficar dentro do pregão? Porque dentro do pregão eu vou conversar mais fácil com as pessoas, né? Aí ele falou assim, tudo bem, Alfredo, mas cara, vão te zoar. Por que vão te zoar? Porque, cara, você é operador. Apesar das pessoas se respeitarem de certo modo lá dentro, era como se um jogador de futebol que jogasse lá, de repente passasse a ser gandula. Entendi. Entendeu? Entendi. E óbvio que muitos jogadores de futebol começaram como gandula. Mas não, né? Faz o processo inverso. Né? Sim, sim. E eu passei a ser gandula, eu voltei a ser gandula. E eu me lembro até hoje, eu descendo a escada do pregão, que já era o pregão de pitch lá embaixo, eu descendo a escada do pregão da BMF, eu só falei, Alfredão, voltou a ser auxiliar, hein, caraca, que lixo, não sei o quê. Voltou a ser, porque eles falavam, auxiliar é lixo e tal. Mas, olha, vou dizer pra vocês, mesmo os auxiliares no Centrão, naquela época, cara, as meninas ficavam malucas. Qualquer um que saiu crachado do pregão era tinha um status. Porque todo mundo achava que ele tinha dinheiro e tal, não sei o quê. Mas foi uma coisa que me marcou bastante, esse negócio de dar um passo atrás na carreira. Você já tinha 2 filhos, né? Eu tinha que trabalhar, cara. E eu só sabia berrar, eu só sabia fazer isso. Eu falava, vou fazer o que da vida, cara? Né? E aí eu voltei, aí consegui uma vaga de operador e tal. Mas também não rodou, a corretora começou a mandar os operadores embora, me mandou embora de novo. Eu conto até hoje que eu nunca pedi demissão, eu sempre fui mandado embora, né? E é por isso que eu acabei, acho que, montando minha empresa lá em 2014. Falei, ninguém vai me mandar embora. Se alguém for me mandar, vai ser o meu cliente. Aí eu saí do pregão em 2002, fui ser ponta de mesa da corretora. Aí participava de todos os projetos Bovespa Vai Até Você, né? Bovespa Vai à Praia, Bovespa Vai ao Metrô, tudo. E comecei a montar uma carteirinha de clientes na corretora. E eu lembro quando eu entrei na corretora, o acordo era assim, Alfredo, você vai ser ponta de mesa na corretora, você vai ter um salário, se eu não me engano era R$ 2.500, né? Mas a partir do momento que você pode montar uma base de clientes, pô, não conhecia ninguém, minha primeira cliente foi minha avó, né? E até tinha um chefe que falou assim, a sua avó é radical, hein, cara, ela faz day trade, ela compra opção, né? Sua avó é Será radical. Que a vovó que faz as perguntas? Só nos derivativos, né? A vovó dos derivativos. Tal. Da vovó. E aí comecei e uma coisa que eu fiz sempre, que até hoje eu sou bom, acho que sou, era assim, cara, todo cliente chato, que ninguém queria atender, que era difícil, e esses caras se ensinam muito. Cliente como é difícil e tal. Todo mundo falava assim, Alfredo, atende esse cara aqui. Eu falava, posso colocar na minha base? Pode. Eu sei que em 3 meses eu já estava fazendo de receita como operador lá, ponta de mesa, R$5.000. E R$5.000 dividido por 2, que ficava metade para a corretora, metade para os operadores, já podia ser autônomo. Né? Aí eu fiz a prova de agente autônomo, dessa vez passei da primeira vez, e virei aí agente autônomo interno da corretora. Fiquei agente autônomo interno da corretora de 2002 até 2009, como agente autônomo da corretora. E aí eu me lembro que a gente pegou toda essa fase de abertura de capital, da Bolsa, um monte de IPO, da B3, da BMF. Foi um período que a gente ganhava muito dinheiro, ganhava um bom dinheiro. Né? E essa época, ações era o que mais só ações, dava, né? Era só ação. A gente não fazia renda fixa, fundos, muito pouco. Com o tempo foi passando, a gente foi fazendo cada vez mais, mas muito pouco. E aí eu era sozinho primeiro, aí depois contratei um auxiliar, que virou meu sócio, Bernardo, e ficamos lá até 2009, e a gente estava ganhando um bom dinheiro, cara. Estava ganhando, assim, não vou falar em números aqui, mas era um bom dinheiro. Né? E aí eu me lembro que em 2009, o meu chefe me chamou, o diretor da corretora me chamou e falou assim, Alfredo, a Bolsa está implementando um negócio chamado PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional. E para você ter todos os selos do PQO, um dos selos, se não me engano, era o Execution, você não pode ter dentro da corretora
assessor de investimento, na época chamava agente autônomo. Você não pode ter mais agente autônomo de investimento na corretora. Então a gente tem uma mesa aqui, que aliás foi uma mesa que você começou, né? Todos os caras que estavam na mesa lá eram pessoas que eu tinha muita admiração, que eu aprendi muito com eles e tal. Esses caras todos, a gente vai dizer para eles que eles precisam sair da corretora e eles vão continuar operando aqui, mas como assessor de investimentos, agente autônomo externo, né? Nós vamos dar toda a infraestrutura para eles tal, e vai ter que sair. Só que a gente quer que você fique. A gente quer que você seja a pessoa que vai cuidar desses caras. Né? Tá. E a gente hoje seria o B2B nas corretoras, né? O B2B. Você foi um dos primeiros B2B do Brasil, então, Alfredo? Não, acho que já tinha outros que já tinha também, mas enfim. Eu fui um dos cinco. Primeiro, né? E aí, você vai cuidar dessa galera e desses agentes autônomos. Você tem a missão de trazer mais agentes autônomos para cá, né? E você também vai cuidar do home broker. A gente está começando aqui a montar o home broker, etc e tal. Aí eu falei, tudo bem, mas vocês sabem quanto eu ganho por mês, né? Se vocês me pagarem perto disso, beleza. Os caras me ofereceram um quarto do valor que eu ia ganhar. E eu falei assim, poxa, mas tá de brincadeira, pô. Mas pô, esse um quarto é um bom dinheiro ainda, né? Você consegue viver bem. E ó, Alfredão, eles falaram assim, tem uma coisa que você vai ganhar também. Você vai ter uma secretária. Eu falei, pô, tudo bem, mas... Não, você vai ter também uma vaga no estacionamento, um plano de saúde de primeira. Você não tem plano de saúde de primeira, que pode usar no AIS, etc e tal. E toda vez que tiver evento da empresa, que eles fazem um evento legal lá no banco e tal, você vai ser um convidado especial, vai ficar no camarote, você vai participar das reuniões do conselho, né? E você vai, eu não sou besta também, tinha uma coisa, ganhar stock options do banco. Falei, pô, legal. Então, aí eu conversei com quem manda, né? Todo mundo que tem uma proposta dessa vai lá pra casa e conversa com a patroa, né? Eu falei, amor, é isso, tal, não sei o que, a gente acabou de ter o segundo filho e tal. E ela falou assim, Fredo, é isso que você quer? Você quer ser executivo? E eu achava legal ser executivo. Eu achava que era uma coisa, pô, vai ser legal ser executivo e tal. E aí eu acabei topando, né? Topei, mas assim, posso dizer para vocês, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu lembro que eu tinha E assim, a gente conseguiu desenvolver, a área de B2B continuou crescendo. Eu lembro que quando eu entrei na área lá, eu falei, pô, quem é a equipe do home broker, né? Quem é a equipe que eu vou tocar? Tinham 4 pessoas lá. Aí eu falei assim, tudo bem, essas 4 pessoas estão aqui. Mas cadê as outras 20 que estão na minha folha de pagamento aqui? Não, Alfredo, aquelas outras 20 lá é o pessoal do desenvolvimento do home broker. Estavam desenvolvendo um home broker próprio na corretora. Aí eu falei assim, cara, é por isso que a área está dando prejuízo. Vocês estão desenvolvendo um home broker, para quê? O McDonald's precisa de caixa registradora? Precisa, né? Uma caixa registradora para você pagar lá e colocar. Mas ele não faz caixa registradora, cara. Não é o core business dos caras. A gente não é uma empresa de tecnologia. A gente é uma corretora. O home broker a gente compra. A gente já tem um aqui, não tem? A gente já usa, se eu não me engano, é a Solution Tech. A gente usa já a Solution Tech. Se a gente acha que está feia a cor, manda eles mudarem a cor. Manda mudar o botão, né? A gente pode mexer nesse home broker. Você acha? Claro que eu acho. Hoje, poucas corretoras desenvolvem o seu próprio home broker. E a gente fez isso, então a gente arrumou a área. Eu lembro que quando a gente começou lá, eu peguei a minha receita dos meus clientes todos e passei para a área, obviamente, né, que eu era funcionário, e a área faturava, sem falar de números aí, 10x. Né? Depois de 1 ano e meio, 2, a mesa está faturando já 100x. Multiplicou por 10 vezes a área. E isso foi 2009, 2010, 2011 crescemos mais um pouco. E aí em 2011 o banco o banco montou, eu era da corretora, e o banco montou uma área de private, o private do banco. Aí me chamaram para uma... Qual era o banco, Alfredo? Vou falar, tá? Pode, não pode ter um... Não, se não puder... Não, eu acho melhor não falar, Gustavo. Se você não... Quem me conhece sabe quem é o banco. Tá, mas se eu falar, eu posso ter algum problema não precisa, relaxa, jurídico, sei lá. Mas quem me conhece, quem entrar no meu LinkedIn, que aliás é a minha maior rede é LinkedIn, Alfredo Sequeira Filho, vai ver lá o meu histórico e vai saber quando eu estava nessa época. Quem estiver assistindo... Quem estiver assistindo, ele tá lá. Enfim... Aí o banco falou para mim assim, o diretor do banco falou assim, olha, Alfredo, nós estamos aqui com os números da sua área, me chamaram para uma reunião, né? E a gente contratou uma executiva para tocar o private do banco, para montar o private do banco, e a sua área está dando prejuízo. E a gente vai passar uma parte dos seus clientes acima de 1 milhão para essa área, né? E vai passar para essa área também uma equipe, uma parte da sua equipe para essa área.
Aí eu falei, olha, em primeiro lugar, eu acho que quem está aqui no banco, nessa corretora, não está por causa do banco, está por causa da corretora. O que tem de forte aqui é a corretora. A corretora, que é o nome, é corretora. O pessoal está aqui por causa da corretagem, por causa da corretora e não por causa do banco. Vocês estão querendo fazer que o rabo abane o cachorro. E é o cachorro que abana o rabo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cliente de private. Para você ter um cliente no private, ele é muito mais caro. Ele é 3 vezes pelo menos mais caro, de 3 a 5 vezes mais caro, que um cliente de corretora. Um cliente de private você precisa tratar como um private. A esposa do cara tem filho, você manda rosas colombianas para... É um private, é diferente. Né? E 1 milhão não é cliente private. Naquela época não é, e também nessa época não é. Um cliente private hoje em dia é 10 milhões. Né? Naquela época era 3, 4 milhões. Então vocês estão fazendo uma coisa que vocês estão encarecendo o custo e que não vai dar certo. E mais, a minha área não dá prejuízo. A minha área dá lucro. Aliás, é uma das áreas que mais dá lucro na instituição. Aí o presidente do banco, estava o diretor e o presidente, e essa senhora que tinha contratado para ser chefe do private, eles estavam um pouco antes do almoço, ele falou assim, não, Alfredo, você está falando que está dando lucro sua área? Eu falei, tá, e muito. E eu estou com os dados aqui. Aí ele olhou para o cara, chamou no telefone interno, falou, manda o cara da controladoria vir aqui. O cara veio, aí ele falou assim, Alfredo, tá falando que a área dele está dando lucro? Eu falei assim, não, está dando prejuízo. Aí o presidente falou, vamos parar a reunião agora e vamos almoçar. A gente volta depois do almoço que o Alfredo vai mostrar os dados dele, porque os teus eu já tenho. Aí, vamos almoçar. A gente estava saindo, o presidente gostava de mim, me chamou pelo braço, puxou pelo braço e falou, Alfredão, é o seguinte, se você estiver mentindo, você está na rua, cara. Você está sabendo o que você está fazendo, que é muito sério. Eu falei, presidente, eu me preparei para essa reunião, eu sabia, o meu santinho estava falando que alguma coisa ia acontecer. E eu estou com tudo certinho aqui. Aí voltamos à hora do almoço, eu apresentei os dados, mostrei que minha área estava dando lucro, que não era isso, papapá. Acabou a reunião, vai continuar tudo como está. Ele me chamou uma semana depois e falou, Alfredão, a sua área dá lucro mesmo, mas a gente gastou uma fábula para contratar essa senhora e o dono do banco quer desenvolver o private e eu vou te pedir um favor que a gente vai ter que passar os seus clientes acima de 1 milhão para o private e vão passar uns 4, 5 pessoas da sua equipe para o private também. Aí eu falei, tá bom. A gente, como é empregado, eu já tinha argumentado. Você quer fazer isso? Só posso te pedir um favor? Eu falei para ele. Ele falou, pode, claro. Eu falei assim, olha, eu gostaria que os meus clientes pessoais, que eu atendo lá desde 2012 que eu estou aqui, em 2009, quando eu virei funcionário, eu coloquei na base, mas está meio segregado, eu sei quem são, né? Que esses caras continuem na minha área, que eu continue podendo atender esses caras. Porque eu nunca deixei de atender o cliente. Por mais que eu cheguei a ser superintendente do banco lá, eu nunca deixei de atender cliente. Eu sempre acho, e continuo achando, sempre achei e continuo achando, que cliente é o maior patrimônio que você tem. Né? E eu posso chegar a qualquer cargo aqui na minha empresa, a empresa pode crescer pra caramba, mas os meus clientes sempre vão ter acesso a mim e eu sempre vou falar com eles. Aí ele falou, tá bom, Alfredo, os seus clientes você pode ficar, não importa o valor que eles tenham, vai ficar com você. E eu fiquei com eles, e aí a receita da área caiu pela metade, né? Isso em 2011, né? Meus profissionais melhores foram para lá, eu comecei da metade de novo, dobrei o resultado, né, consegui crescer, voltar para o patamar, crescer um pouco mais. Aí em 2014 me chamaram para uma outra reunião. E essa reunião foi o seguinte, Alfredão, é o seguinte, cara, clientes acima de 300 mil, vai para o private. Os seus clientes vão para o private. Você não atende mais telefone e vai cuidar só do home broker e do B2B. Aí eu falei, cara, então me manda embora. Então me manda embora. E assim, já tinha já tinha 4 filhos já. 5, já tinha 5. Caramba, já tinha 5 filhos já. Cara, eu falei, caraca, meu, o que eu faço? Já tinha 5 filhos já. Você já tinha nascido. Aí eu falei assim, cheguei em casa, falei, meu, vou mandar embora. Minha mulher. Mas antes de eu sair, eu falei assim, tudo bem, vocês vão mandar embora, mas me dá as ações, né? Que vocês, né? Porque eu falei, com essa grana eu vou poder ver o que eu vou fazer. Aí eu falei, que ações, Alfredo? Que ações? Pô, essas ações aqui que está aqui no papel, cara, que vocês assinaram. Eu tenho aqui a assinatura autenticada. Não, veja bem, não é isso daí e tal, não sei o que, parará. Vai buscar seus direitos. Então a gente teve Eram stock options? Stock options e foi para a justiça. Por isso que a gente foi para a justiça, tá? A gente acabou se acertando. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com o banco. O dono do banco, o presidente mudou, mas o dono é uma pessoa que eu adoro. Foi no casamento da minha irmã. É uma pessoa que a gente tem um relacionamento bom e tal. Legal. Mas teve esse problema, né? Aí vocês resolveram, se acertaram?
Na física, sim. Na jurídica também, porque inclusive eu já fiz, como assessor de investimentos, negócio com esse banco. Né? Então, são coisas do mercado. Coisas do mercado. Vocês conseguiram virar a página. E eu me lembro um pouco antes, até agora eu me lembrei, antes de acontecer isso, em 2014, eu fui viajar com a minha esposa, a gente foi para Porto de Galinhas. E no retorno, a minha esposa, ela estava com o laptop aberto no avião, e ela falou assim, amor, dá uma olhada nisso aqui. Nessas fotos aqui de você de 2009, 2007, 2008, e dá uma olhada nessa foto aqui de você agora. Olha essas ruguinhas, tudo bem que você está mais velho e tal, mas você não está bem, você não está legal. Eu lembro que eu tinha um diretor de RH lá no banco, que ele falava assim, Alfredo, você sabe qual a diferença de ovo, vocês devem ter ouvido isso, de ovo de pata para ovo de galinha? Vocês já ouviram essa história? O ovo de pata, ele é muito melhor que o ovo de galinha. Ele é mais nutritivo, Sim. É maior, tem mais vitamina. Só que o ovo de galinha vende mais. Por que o ovo de galinha vende mais que o ovo de pata? Porque a galinha, quando bota ovo, Alfredo, ele falou pra mim, ela faz barulho, cara. A pata não. A pata põe o ovo na miúda. Você precisa ser pata, você precisa ser galinha, cara. Não adianta você ser o cara que mais vende aqui no banco. Eu lembro que eu captei um fundo de 5 bilhões. Você não faz barulho, cara. Você não faz propaganda do seu trabalho, você trabalha. E não faz barulho do seu trabalho. E ela falou, você não está legal, essa vida corporativa sua não está... Antes de acontecer isso em 2014. Né? E aí eu pedia sair, e eu lembro que eu saí numa, sei lá, foi dia 30 de maio, alguma coisa assim. Dia 1º de abril, dia da mentira, mas foi quando a gente inaugurou a DNA Invest, na sala da minha casa. A gente ficou lá... acho que uns 4 meses. Que ano foi? 2014. 2014. Aí começou eu, o Léo e o Simão. O Léo, ele era, e o Rafa. O Léo e o Rafa eram 2 operadores da minha área. Quando falaram pra mim, vai ter que diminuir a área, vai passar pra lá, você vai ter que mandar embora os 10 caras da tua área. E a pior coisa que a gente faz quando a gente manda embora alguém que tem que ser mandado embora, a gente até fica feliz, bem, né? Ela, tô me livrando, eu lembro que eu tinha um professor do MBA que falava, você tá promovendo o cara pra concorrência, promove pra concorrência, né? Mas quando você gosta da pessoa, é ruim, né? Quando a pessoa trabalha bem, e o Rafa e o Léo trabalhavam super bem, e eu falei pros dois assim, eu tô mandando vocês embora, mas eu tenho 90% de certeza que daqui a uma semana sou eu que vou sair. Eu tô desmontando a área, mas eu não vou ficar do jeito que tá, né? Eu vou ter que sair. E aí a gente sentou, montei a DNA, eles compraram o Léo tá com a gente até hoje, né? E é meu braço direito lá. E aí montamos a DNA na sala de casa, assim, fios correndo pela casa, uma bagunça, cara. Eu lembro que minha esposa chegava assim, do trabalho, chegava do trabalho e passava meio assim, sabe? Assim, não era legal, né? E a galera trabalhando, ela passava e era uma casa, não era uma casa grande, era uma casa pequena e tal. E até que um dia minha mulher me chamou e falou assim, Alfredo, fora daqui, cara. Aluga seu escritório que seja pequenininho, que não dá mais para ficar aqui. Não. Mas a gente ficou lá uns 3, 4 meses, aí fomos para um escritório um pouquinho maior, né? E ficamos lá mais 2 anos e agora estamos no escritório atual, que é bem legal, o Gustavo conhece lá na Ibirapuera. Show de bola. Uma vista bonita, tá um lugar super gostoso. E é isso, e aí que tá. Então agora tem um desafio aí para você, né? Nós chegamos a DNA Invest, né? Então vamos virar o bloco aqui e a gente volta aí falando um pouco mais sobre DNA Invest. Bora lá? E aí, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo com a gente, deixe seu comentário, faça uma pergunta para o convidado ou para toda a equipe do Advisor Talks. A gente vai adorar responder essa sua pergunta nesse ou nos próximos episódios. E para dar uma força aí para o Advisor Talks, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Estamos aqui no Advisor Talks Podcast, hoje aqui com o nosso convidado especial, Alfredo Sequeira Filho, sócio fundador da DNA Invest. E agora vamos falar um pouco mais da DNA Invest, né? Você que foi operador de pregão, você que foi superintendente de banco, e aí você fundou talvez um dos primeiros escritórios ali, né, em 2014, a profissão ainda não era tão conhecida, 11 anos atrás, é isso? 11 anos atrás? Poxa,
Quem imaginaria assim, pô, eu quero ser assessor, não era uma profissão ainda, que é o antigo agente autônomo, né, tão conhecida. Mas conta um pouco como foi o desafio, cara, de chegar até hoje. Acho que a profissão mudou muito, se você for olhar na época que bolsa era o business do negócio, né, e depois mudou. Depois hoje eu acho que está mais patrimonial do que olhar para a questão de renda variável, enfim. Mas você passou por várias crises no mercado, você passou por várias mudanças e, inclusive, ajudou a fazer as mudanças nos últimos anos na profissão também. Então, acho que, além de você ter vivido, você ainda contribuiu e contribui, né, através da Eslibris, sugerindo mudanças, porque teve muitas histórias que a gente tem que contar aí que a Eslibris também conquistou, né, ao longo desses últimos anos. Mas como foi, cara, essa mudança de 11 anos para cá? Assim? Quando a gente começou o escritório, Gustavo, eu lembro que eu estava descendo o elevador, indo para casa, depois de ser demitido lá do banco. Eu recebi uma ligação de um dono de uma das maiores corretoras de valores do Brasil, que é focada em assessor de investimentos, é a maior corretora hoje e a maior na área de assessor de investimentos. Me falou assim: Alfredo, vem para cá, né? Porque já tinha me chamado várias vezes para ir para lá, para pegar a galera que eu tinha lá e ir para lá e montar o escritório. Eu tinha bidado. E eu nunca tinha ido. Falou: vem para cá. Eu falei: pô, pode ser que eu vá mesmo, mas eu queria conversar com um amigo meu antes. Saber que caminho eu vou tomar. Eu já sabia que eu queria montar um escritório. Eu tinha 39 para 40 anos. Eu achava que não ia conseguir me encaixar como executivo em nenhum lugar. Você começou o escritório com 40 anos. Comecei o escritório com 40 anos. E é uma coisa que eu vejo assim que, às vezes, falta para as pessoas que estão começando agora. A pessoa começa como assessor de investimentos, acho que às vezes seria legal trabalhar um pouco em banco, conhecer um pouco. Mas enfim, cada um faz como quer. Sim. Aqui passa de tudo, todo tipo de quem começou do zero, quem foi de banco, né? Aqui a gente fala com... E aí eu montei lá o meu escritório e eu falei: eu quero conversar com uma pessoa antes, né? Eu quero conversar com um amigo meu do mercado, que é o Roberto Fonseca. O Roberto Fonseca aliás, é uma pessoa legal para você chamar para conversar aqui. Ele foi executivo do Itaú a vida toda, só trabalhou no Itaú, saiu faz uns 2 meses. Olha aí. Do Itaú. Ele já era superintendente do Itaú na época, o Fonseca. E aí eu fui conversar com o Fonseca, eu falei: e aí, como é que você acha, tal, não sei o quê, dessa corretora? Ele falou: pô, é legal, tal, mas vai conversar no Bradesco, cara. Vai lá conversar no Bradesco, vai conversar com os caras. Eu acho que era Ágora, na época, ou não? Só Bradesco? Era Ágora. Tá. Era Ágora. E estava separado o CNPJ ainda. Era do Bradesco, mas estava separado o CNPJ. Depois que eles juntaram, e é uma coisa só. Porque o que a Ágora tinha de legal? A Ágora tinha de legal ser uma corretora. A corretora, diferente do banco, ela é mais fácil de lidar. Ela é mais ágil. Né? O Banco Bradesco, e é normal, o Banco Bradesco, o Itaú, são gigantes. Para você fazer qualquer mudança, cara, é como você fazer uma mudança de caminho do transatlântico. Não é um jet ski que você dá um cavalo de pau. O transatlântico você vai devagarinho, né? Você é marinheiro, sabe disso, né? E aí ele falou assim: vai conversar com o pessoal da Ágora antes de fechar qualquer coisa. Falei: beleza. Ele me deu o telefone. Uma dica que eu dou para as pessoas: sempre que você, assessor de investimentos, quer conversar em algum lugar, quer conversar com uma corretora, é melhor que ela te ligue do que você ligue para ela. Porque se ela te liga, ela está te procurando. Então faz ela te ligar. Não liga você: eu queria ser assessor de investimento da corretora. Não. Se você conhece alguém lá, diga para esse alguém procurar quem manda lá na parte da assessor de investimentos para te ligar. E eles me ligaram para eu conversar. E antes disso eu fui conversar com outro cara que já trabalha comigo, que era o José Roberto Mubarak. Falei que já era assessor de investimentos, que já tinha sido meu funcionário. Eu já tinha montado um escritório de assessor de investimentos, chamava Terra Nova. E ele falou assim: Alfredo, o ruim de corretora, cara, é que você fica preso. E eles ficam mandando você fazer o que eles querem, empurrar produto que você tem que você lá no banco também era assim, não sei o quê. Então, é péssimo você ser exclusivo, cara. E naquela época tinha uma legislação que proibia você de trabalhar com mais de uma corretora para valores imobiliários, que era basicamente ações e títulos públicos. Né? E aí eu fui conversar na Ágora, e a conversa foi ótima. Fiz um plano de negócios e tal, a conversa foi muito boa. Eles me ofereceram um contrato e eu falei: tudo bem, eu vou assinar esse contrato com vocês, mas eu quero não ter exclusividade na parte que não é obrigatória, que é valores imobiliários e renda fixa, título público. Então eu não quero ser exclusivo nessas partes. Não, beleza, Alfredo, não tem problema. E aí assinei com eles, assinei com a Guide também, né, que tinha um diretor
tinha trabalhado no banco que eu trabalhava, que era um dos sócios da Guide, gostava muito de mim e tal, me conhecia desde de 94, quando eu comecei, o Alexandre Aterino, seu Alex, doutor Aterino, um abraço, ele vai chamar doutor, tem que chamar doutor. Aí o doutor Aterino me chamou e falou, moleque, você vai trabalhar comigo também, né? Eu falei, não, Aterino, vou fazer fundos de renda fixa com você e tal, né? E aquela época, não sei se vocês estão lembrados, foi o auge da crise, né? O governo Dilma, tava tudo quebrando, sabe, eu lembro Petrobras foi a R$5 a ação da Petrobras, né? Uma baita oportunidade de entrada. Mas assim, ao mesmo tempo que é uma baita oportunidade, vocês imaginam um cara que foi sempre o assessor de investimentos de ações, se ele mete o boné de assessor de investimento de ações nessa hora e sai por aí falando de ações, ele não vai captar cliente. E a gente percebeu lá desde o começo que a gente tinha que focar em fundos e renda fixa. Óbvio que quem quer investir em ações a gente atende super bem. Mas a gente começou a ser o assessor de investimento. E não só o trader do cara, o operador do cara, né? O cara que recebia o relatório de análise, traduzia e dava para o cliente as ações daquele dia para comprar, tal, que ficava operando. A gente percebeu que isso não ia dar certo. E a gente começou desde o início lá da DNA Invest a trabalhar, primeiro como multiplataforma, e isso custa caro para você, porque quando você é multiplataforma, você não recebe uma grana da corretora na frente. As corretoras dão uma grana na frente se você tiver um know-how, tiver já um... Pô, eu tinha uma base de clientes que eu tinha aberto na corretora de 3 mil clientes. Então, quando você fala uma grana na frente, é tipo o quê? Uma luva? Eles te dão uma grana para você montar teu escritório, para você comprar o computador, para você alugar a sala. Às vezes te dão lá, você precisa fazer um seguro fiança, ou eles são o seu fiador. Entendi. Né? O cara dá uma força ali para você tentar fazer um negócio da tração, né? Sim. E isso é válido, eu não acho isso inválido, isso é válido. Mas só que, obviamente, eles fazem conta de chegada. Sim. Eles dizem assim, olha, se você receber essa grana na frente e for exclusivo meu, eu vou te dar um rebate de X. X% da receita que você gera. Agora, eu como não sou exclusivo e não tenho de grana na frente, às vezes eu consigo receber um rebate X mais Y, um rebate maior. Claro. Entendi. Porque essa grana que eles te dão, eles não te dão assim de graça, eles te dão, mas eles vão te reduzir o rebate, vão fazer uma conta de chegada, para que lá na frente eles ganhem a mesma coisa. Ele vai tentar pegar isso aí de volta em algum momento. Outra coisa, ele vai te pautar. Vai ter metas, né? Vão ter metas. Vai ter metas. Metas vai de ter crescimento. Que fazer ligações, você vai ter que fazer aquilo. Então é uma pegada que às vezes até, Paulo, eu acho que funciona se você estiver começando. Porque você precisa de uma orientação, cara. Ninguém sabe. E as corretoras sabem como é que o negócio roda, né? Como é que faz para dar atração. Você não queria mais ninguém te dizendo para onde ir. Você queria falar, quero fazer o que eu tô afim, né? Eu não queria ter mais chefe, cara. Eu queria continuar sendo um pato, mas um pato de mim mesmo, entendeu? Porque eu não queria mais... eu queria me preocupar com os meus clientes, cara. Né? Tem que gritar igual a galinha. Um pato quietinho, cara. Um pato quietinho. Né? Queria só botar meu ovinho. Tranquilo. Tranquilo. Não queria ninguém mandando em mim mais, cara. Não queria ninguém mandando em mim. Mandando em mim lá em casa, né? Cara, aí DNA hoje, a Consórcio, se puder falar um pouquinho de Alce, né, Ascent The Cluster, qual foi o seu crescimento nesse a gente começou com 0, né? Foi crescendo. A DNA está quase chegando em 1 bi, né? E o que é legal da DNA é que a gente tem uma equipe pequena. Quantos assessores? Nós somos em 5 sócios, né? Um deles não é assessor de investimentos, né? Só 5 assessores e um que não é, então são 6 no total. Né? Desses 5, 2 vão lá de vez em quando, então 3 estão sempre lá, e mais 3 estagiários, né? Mais ou menos uns 2.500 a 3.000 clientes. Pô, time bem muito chuto. Cliente. Legal. E o mais legal, cara, que me deixa dormir tranquilo, a corretora que mais me dá receita, me dá 30% da receita. Da onde eu mais tiro receita é 30%. Isso faz, o Gustavo passou por isso na associação várias vezes, o escritório, o cara investe, o cara põe a vida dele lá, aí de repente a corretora, a qualquer momento ela pode fazer isso. Desliga o cara, despluga o cara. Pô, o cara vai querer começar do zero, cara. Sim. Começar sozinho, do zero, é um desafio. Eu já vi alguns casos. A gente já viu um monte de vezes isso acontecer. Né? E aí o cara tem que começar do zero. Se uma corretora não gostar do Alfredo, não gostar da DNA Invest e quiser me desplugar hoje em dia, vai me dar ninguém gosta de perder receita. Né? Mas 2 coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou continuar vivo e vou continuar rodando.
Porque no pior das hipóteses, eu vou ficar com 70% da receita, que é essa que tem 30%, né? Se ela me desligar, eu vou ficar com 70% da receita. E outra coisa, eu já estou rodando nas outras corretoras. Entendi. Então nada me impede de pegar o telefone, ligar para os caras dessa outra corretora e falar assim, cara, os caras não me querem mais aí. Faz uma condição boa aqui e vambora. Comigo, vem para cá. Uma gestão de risco até, né? É uma gestão de risco. Você reduz bastante o seu risco. E você ganha também com isso, Paulo, Gustavo, você ganha com isso o quê? Um poder de negociação com as corretoras. Boa. Você ganha. Eu lembro que outro dia... Negociador nato, né, cara? Desde o... Não, o cara é bom negociador. Desde o pregão. Não, e... que é esse poder de negociação? Outro dia foi uma corretora lá e falou assim, Alfredo, eu tô vendo que você não tá mais fazendo tanto CDB com a gente e tal, não sei o quê. Por quê? Eu falei, cara, por 2 motivos. Primeiro que as taxas de CDB de vocês estão piores. Achei que ele ia virar e falar, porque o seu CDB é ruim. Não. Dentro do FGC, eu acho que nenhum CDB não, é tô ruim. brincando. Dentro do FGC, nenhum CDB é ruim. Seu CDB Só tá do Banco pouco. Master, que é ruim. Hã? Nem do Banco Master? Cara, eu outro dia comprei o CDB do Banco Master. É mesmo? Pô, era secundário. Eu não tô no limite do FGC. O cara tava vendo o CDB a 30% ao ano, um pré. Olha aí. No momento do desespero. Eu falei, comprei na física. Porque se der pau, cara, você tava no almoço com o presidente do FGC? Você foi comigo no almoço. Sim. Né? Até 250 tá coberto. E hoje é no aplicativo, cara, você recebe. Então, assim, se você tiver dentro dos 150 mil, fica tranquilo. Agora eu perdi o fio da meada. Mas, Alfredo, retomando aqui um pouco o que o Gustavo estava perguntando da DNA e tal, qual que é o perfil de cliente teu hoje? Qual que é o perfil de cliente da DNA? É diferente? Como é que é? Conta um pouco pra gente. O perfil é alta renda. Tá. A gente tem o nosso perfil lá é alta renda. É o cara que tem de 300 mil até 5 milhões para investir. Mas não significa que eu não tenho cliente maior e não significa que eu não tenho cliente menor. Eu tenho um cliente lá de 10 mil reais, de 2 mil reais. Né? Entendi. Então a gente não tem preconceito com o cliente, mas você como empresa, você precisa se posicionar. Claro. O meu posicionamento é de alta renda. Então eu monto todo o negócio em cima de posicionamento de alta renda. Legal. Mas assim, porque tem muitos escritórios hoje que falam, não, eu atendo a partir de 300k e tal. Eu falo assim, pô, mas se chegar um cara lá com 100 mil para investir, você não vai falar com ele, né? Com possibilidade de se tornar, né? Até numa conversa outro dia eu falei sobre isso, né? Porque eu já vivi isso na física também. Ninguém bate na tua porta e fala assim, ó, toma aqui 1 milhão, entendeu? O cara vai ver, né? Que nem pôr o pezinho na água e tal, entendeu? Sentir a temperatura, né? Então, qual é a sua, né? Entender, exatamente. É uma relação que você vai construindo, né? Então, acho que fica a dica aí, né? Pô, às vezes tem um potencial cliente que ele tá abaixo do sua primeira camada ali de atendimento, mas esse cara ele pode ter uma capacidade para ir muito além. Ou pode ter um amigo que tem, né? Exatamente. Ou o pai dele pode ter, ou o filho pode ter. Né? Mas o que acontece, Paulo, é que às vezes as corretoras impõem isso. Eu já vi há um tempo atrás que aconteceu com uma corretora que tirou clientes dos escritórios que não tinham tanto de dinheiro, ou que não operavam tanto. E a corretora, as pessoas me ligam e falam, poxa, Alfredo, a corretora fez... Amigão, ela tem direito, o cliente é dela. O cliente é da corretora. O assessor de investimentos não tem cliente. Ele pode atender o cliente, ele só tem o cliente... Quando ele trabalha com mais de uma corretora e o cliente liga para ele e fala assim, Alfredo, eu não aguento mais a corretora Y. E você trabalha nessa corretora Y. Se você só trabalha com ela, Paulo, o que você vai ter que fazer? Convencer o cara que a corretora Y é legal. Sim. Se você trabalha com mais de uma, você vai dizer pro cara, não gosta da Y? Vamos pra Z. Eu trabalho também com a Z. Sim. Isso te dá, o cliente na hora, Paulo, percebe que você está do lado dele. Sim. Boa, agora... Deixa eu só perguntar um negócio. Alfredo, você é um cara vivido, tem N experiências bacanas para compartilhar com a gente. Como é que você enxerga hoje essa canibalização dos portfólios, das carteiras, entendeu? Aquela briga de rouba-montes no mercado. Como é que você enxerga isso? Péssimo. Péssimo. O que você acha? O que é o vetor desse movimento? Cara, o mercado não está esgotado ainda. Talvez se o mercado tivesse esgotado, a gente tivesse atingido o ápice lá. Cara, quantos por cento dos brasileiros investem através dos assessores de investimento? Quantos por cento dos brasileiros investem? Sim. Não chega nem a 5%. Tem 5 milhões de CPF hoje na bolsa, cara. Se você for de 200 milhões de pessoas. Né? Eu acho que essa canibalização, cara, é péssima para o mercado, é péssima para o profissional de mercado. Eu já sofri isso lá, sofro menos porque é um grupo fechado e tal, mas já sofri lá. O que eu faço é não brigar, cara, que aí vai. E sabe quem sofre mais com isso, Paulo? Sabe quem sofre mais com isso? É o cliente. O cliente não é produto, cara. O
cliente vai para onde ele quer. Sim. Às vezes a pessoa me liga e fala, Alfredo, me mandaram embora do escritório da corretora tal. Só que falam que eu não vou poder levar minha base. Eu falo, quem falou que você não vai poder levar sua base? A corretora não vai deixar eu mudar de escritório e continuar tendo minha base. Eu falei, muda de corretora, irmão. A outra corretora vai adorar que você vá para lá e puxa cliente da concorrente. Sim, é que sempre que tem esse cenário, a corretora ali, muitas vezes já começa uma briga ali, né, e tal, um na defensiva e tal, é difícil. Eu já vi um outro colega também, empresário, falou assim, poxa, os caras não passam, da plataforma, né, os caras não passam o contato completo para mim, o cliente é meu. Entendeu? Mas é função tua, né? Tem uma planilha de Excel com nome, telefone e e-mail do cara. Sim. E o time de futebol que ele torce. E quantos filhos ele tem. E, montar... O que eu falo pros caras assim, cara, monta o teu CRM. Você tá maluco? Vai usar o CRM da corretora? Usa o seu, cara. Pipe Drive, faz o Pipe Drive. Aí tem muitas plataformas hoje. Né? Tem até alguns CRMs que dá pra você começar gratuitamente. Esse é um deles, né? Um monte de CRM que tá... Monta o seu, cara. Faça o seu CRM, ou que seja uma planilha de Excel. Porque o maior patrimônio, já falei isso uma vez, de um profissional, é sua base de clientes. Foi bem legal você falar isso, cara. É uma visão importante, né, entender isso. Porque, você vê, se você tem uma visão de longo prazo para o cliente, você não vai oferecer um produto ruim pro cara. Porque você vai levar ele contigo. E pelo contrário, se você faz um bom trabalho de relacionamento, de resultados, etc., esse cliente, com certeza, ele vai seguir contigo por muitos anos, seja onde for, qual plataforma for, entendeu? Sim. Ele migra junto, né? Se você entrega resultado. Sim. Fala, Gustavão. Bom, agora eu vou convidar ele a fazer o pitch da ampulheta. Pitch ampulheta. Agora é hora de você ser menos pato. Ser mais galinha. Ser mais galinha aqui. Bom, vamos lá, então roda a vinheta aí, gente. Bora lá. E você que está vendo esse vídeo aí com a gente, eu tenho um recado importante. Se a sua empresa precisa repensar a comunicação, o marketing, as estratégias de captura de leads e tudo mais, você precisa conhecer a agência Nambu, uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Estamos de volta aqui no Advisor Talks Podcast, hoje aqui com Alfredo Siqueira Filho. E bora lá, né, Gustavão? Você, então. Chegando a hora aqui. Esse momento do programa é um momento mais de desafiador, assim. 1 minuto para você vender a DNA em 1 minuto. E quando terminar ali, a gente para na hora. Terminou e tal. Mas tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido aí nesse pitch ampulheta. Bora lá então, Fredo. Como diria o Gugu, valendo! Eu não vou vender DNA, não. Eu vou vender uma precaução para as pessoas. Bora. Dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Amigão, se você acha que vai ficar rico fazendo day trade na bolsa, esquece. Imagina que você vai ter um filho. Você vai ter um filho e seu filho nasce. E ao invés de colocar teu filho na escola, você faz ele treinar futebol. Do berço você joga uma bolinha lá para ele jogar, depois você só dá aula de futebol para ele, coloca ele na escola de futebol e não coloca ele para jogar bola. E aí? Não coloca ele para estudar. E aí? Você acha que vai dar certo? Você acha que é uma coisa inteligente você fazer isso? Quantas pessoas jogam bola e jogam bem e não chegam a profissional? Quantas pessoas conseguem ser profissional de futebol e não ganham dinheiro para se sustentar? Outro dia eu ouvi o Ronaldo falar, poucas pessoas. Então, amigão, é o seguinte, quer ganhar dinheiro, trabalha. Não existe essa forma de ganhar dinheiro fazendo day trade. Poucas pessoas igual o Neymar, né? Tem algumas pessoas que são o Neymar, que ganham dinheiro jogando bola? Tem. Mas... É isso aí, diferente, né? Diferente, salva de palma, gente. Eu acho que eu vou arrumar confusão, gente. Salva de palma. Vou arrumar confusão com a bolsa, que ganha monumento, e com as corretoras. A gente fez o pitch, acho que foi legal, foi bem interessante. Foi um pitch mais uma reflexão, né? Um pitch reflexivo. O Alfredo sempre é um cara diferente, né? Trazendo aí, abrindo a mente aí das pessoas, né, para pensar e tal. Mas acho que é legal, vamos aprofundar personalidade um pouco única. isso que você falou, né? É legal isso, né, cara? Assim, eu não tenho nada contra o trader, e, enfim, nós não temos e tal, mas é interessante essa visão, né, cara? Muito porque bom. Muita gente hoje se vende muito uma ideia, né, de que o cara vai lá, ele vai começar a operar o trading e tal, e que ele vai ganhar dinheiro na bolsa, né? E a tua reflexão é muito diferente. Fala assim, cara, ganhar dinheiro, você ganha dinheiro com uma profissão, com uma carreira. O que você utiliza os recursos da bolsa de investimento é para preservar o seu capital e multiplicá-lo, entendeu? É totalmente diferente de você olhar e falar assim, não, eu vou para cá, porque isso aqui vai me tirar do buraco e vai fazer eu ganhar muito dinheiro. Acho que é por aí, né?
Se eu puder contar uma história pequenininha Conta. aqui. Eu tenho um cliente que gosta de fazer day trade, né? Ele gosta e eu digo, eu sou o Guido Falante. Sabe o Guido Falante do Pinóquio? Eu tô aqui pra dizer o que eu acho. Mas o Pinóquio toma o caminho que ele quer. E esse cliente me falou, cara, tem um cara que é o mestre dos derivativos. É um cara genial, é um cara fantástico, é um cara que tem lá uma técnica para ganhar dinheiro com derivativos que é infalível, Alfredo. É infalível. Eu falei, cara, eu conheço esse tipo de gente, conheço esse tipo de conversa. Não vem pra mim, isso não vai dar certo. Alfredo, recebe o cara. Vamos conversar com ele que ele vai te mostrar e você vai acreditar no que eu estou te falando. Eu falei, beleza, mas não vou receber ele de semana, porque de semana eu estou aqui para atender cliente. Vamos combinar de sábado? 10 horas, depois do futebol eu venho para cá, no escritório você mostra? Ele falou, beleza. Aí foi lá no escritório sábado, depois do futebol eu fui lá, pus uma calça jeans, uma camisa e fui lá receber o cara. O cara sentou no meu escritório, né, o Gustavo conhece lá na calçada de reunião maior. Sentou lá e começou, pôs lá no computador lá, na tela lá, aqui é isso, eu faço aquilo, faço essa conta, faço aquela outra, e olha só, eu rodei um backtest, né, com os pregões passados aqui, deu sempre, e eu tenho um histórico aqui de quanto eu ganhei e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, poxa, legal, hein, que legal. Aí, Gustavo sabe, lá no meu escritório, é um andar alto, e tem um prédio do lado que tem um heliponto, tem um heliponto no prédio do lado. Aí eu pus a cadeira para trás assim, e olhei pro heliponto, e olhei pro mestre dos derivativos, e perguntei para ele assim, mestre, onde é que está seu helicóptero? Aí ele falou assim, helicóptero, Alfredo? Que helicóptero? Eu falei, pô, mestre, você falou que faz isso há 10 anos, é infalível, vai dar mais de 10% ao mês. Cara, pra você ser milionário. Você tá milionário, e não tá aqui sábado, trabalhando, né, vendendo curso, né, para mim, porque ele queria vender o curso, né, vendendo curso para mim. Aí ele falou assim, não, Alfredo, eu não tenho helicóptero. Eu falei, como o senhor veio para cá, mestre? Eu vim de Uber. Aí eu falei, mestre, muito obrigado pela reunião, adorei te receber aqui, tá aqui meu cartão, se precisar de alguma coisa, quiser me indicar cliente, eu vou atender, não tem problema nenhum, mas infelizmente essa sua técnica infalível, eu não vou passar para meus clientes. Se algum quiser procurar tal, fica à vontade. Assim, para mim não entra na cabeça, Paulo. Para mim não entra na cabeça, Gustavo. Alguém que sabe fazer day trade, que é bom nisso, que ganha. E tem Neymar, eu conheço os 2 ou 3. Tem técnicas também, conheço né? Os caras bons que ganham dinheiro fazendo day trade. Mas por que esse cara vai atender cliente? Por que esse cara vai vender? Por que esse cara vai trabalhar no sábado? Não porque eu quero ajudar as pessoas. Tá bom. Sim. Eu acredito em você. Boa. Cara, uma época eu comecei a estudar um pouco mais sobre trading, eu entrei nessa. Eu sou mais aquele clássico, né, holder, né? Então eu sou um cara mais, eu sou mais fundamentalista, mais visão de longo prazo e tal, né? Mas eu falei assim, eu preciso entender disso, entendeu? Eu preciso me aproximar da criptoeconomia, entender como é que esse negócio funciona, começar a fazer uns trades, umas operações e tal. E eu comecei a gostar da brincadeira e tal. Mas, cara, quando você menos espera, você toma uma rasteira. Então, assim, você tem que estar muito ligado nas... Pode falar umas palavrinhas de baixo calão aqui? Pode, claro. Você come que nem passarinho e caga que nem elefante. O pessoal do mercado é mais ou menos isso. Então, assim, é possível ganhar dinheiro com isso? Mas assim, você tem que estudar pra caramba, tem que dominar esse mercado, entendeu? Aí das duas uma, cara. Ou você faz isso a sua profissão, ou no meu caso, cara, eu sou empresário, tenho outras fontes de renda, eu não vou ter tempo para isso. Então eu preciso ir por um outro caminho. Eu acho que tem que ter o dom, cara. Eu gosto dessa analogia que eu fiz com o futebol, porque eu amo jogar bola. Eu lembro quando eu era moleque, cara, eu jogava bola 10 horas por dia, às vezes, né? Mas eu não me tornei jogador de futebol mesmo eu treinando pra caramba, né? Você tem que ter o dom, cara, você tem que ter o dom. E esse dom do futebol, o dom do vôlei, o dom da natação, o dom da economia, é o mesmo dom do trade. E não é todo mundo que tem esse dom. Não é só você fazer uma análise gráfica e tal, você tem que entender tudo aquilo, entendeu? E tem riscos envolvidos, então você tem que saber o tanto que você pode tomar de risco. Mas é um mercado interessante também, cara. Agora, como a gente estava falando antes, né, cara? Pô, você tem uma profissão, tem tua carreira, tem tua fonte de renda, você tem que pensar muito bem como olhar essa questão dos investimentos, entendeu? Sim, tome pra cuidado. Não perder dinheiro já é um bom começo. É o começo, quando o cliente vai lá e fala assim, Alfredo, quanto eu vou ganhar? Eu falo, cara, a primeira coisa é fazer não perder. Vamos a regra número 1, não perder da inflação, né? Pô, a gente tem hoje em dia o Brasil. É o país da renda fixa, pô. Exato. 15% ao ano, cara. Seria que continua, né?
Alfredo, você está fazendo o FIFIXO? Como é que está a tua visão sobre o FIFIXO e o Commission Based? Pô, essa pergunta é complicada e é boa para me arrumar confusão, né? Você acha isso aí? Não vai perder uma briga. Provocação aqui, né? Cara, eu acho que a gente tem que vender o que o cliente quer comprar. Primeira coisa. Se o cliente quer FIFIXO, a gente tem a possibilidade de fazer FIFIXO lá na DNA. Se o cliente quer comissão, a gente tem também a possibilidade de comissão. Eu tenho um argumento interessante para passar aqui. Se eu pegar o meu ROA, quer dizer, todo o dinheiro que tem lá implicado dos meus clientes, quantos por cento desse dinheiro fica comigo, fica na mesa, perdão, não comigo, fica na mesa ao ano? 0,3, 0,30. Então, entre seu mim ROA e a corretora, 0,30. 0,30. Então, se o cliente está entrando na média, os meus clientes pagam, óbvio que alguns mais, que operam mais, outros que operam menos, mas na média eles pagam 0,30. Desse 0,30 fica com 0,15. Fico mais ou menos, né? Tem uns acordos um pouco melhores, vamos falar que eu fico com metade desse 0,30, então 0,15. Você já viu algum FII fixo de menos de 0,5%? De menos de 0,5%? Não existe. Não, acho que... Todo FII fixo é no mínimo 0,5%. Né? Tem alguma variação ali em relação ao montante, mas em geral é nessa faixa aí. 0,5% é o mínimo. É o cara que tem 10 milhões. Sim. Para quem é do meu perfil de alta renda, 300 mil a 5 milhões, é no mínimo 1%. Daí para mais. Então eu vou chegar para o Gustavo, que é meu cliente, que me paga 0,30 ao ano, quer dizer, deixa lá na corretora, para ele o que importa 0,30, e não quando fica comigo, diz o seguinte, amigão, a partir de agora vai ser 1. Quer dizer, o que você vai me dar além do que você está me dando agora? Nada. Mas agora eu não tenho mais conflito de interesses, que a palavra é conflito de interesses. Por quem não tem conflito de interesses, Gustavo? Quando você vai comprar uma camisa, o cara que está te vendendo a camisa tem conflito de interesse, mas se ele te atender bem e te vender uma camisa que é boa para você e não a mais cara, você vai voltar para lá. Então eu acho que FIFIXO é um modelo, eu acho que para algumas pessoas pode fazer sentido, mas é um modelo que eu não sei se para mim a base funciona. Eu tenho alguns clientes lá no FIFIXO. Tá? Você não acha que, vou colocar uma análise bem pessoal minha aqui, mas acho que dá para discutir isso contigo. Você não acha que o timing do FIFIXO no Brasil, ele ganhou força por conta da galera ter perdido muita receita, todo mundo indo para a renda fixa, então ficou mais conveniente para as assessorias mudar o pitch e falar que FIFIXO era mais interessante, porque era uma maneira deles recuperarem, estabilizarem um pouco a receita das assessorias? Eu acho que você tem razão, eu acho que faz sentido e contando um pouco da minha experiência e da cabeça do empresário, né? Eu lembro quando eu montei a DNA Invest, o meu sonho na DNA Invest, era pagar todas as receitas, todas as despesas, fixas, aluguel, sistema, estagiário, o nosso Prolabore, aqueles valores fixos, com taxa de administração. A taxa de administração é uma espécie de FII fixo, não é? Sim. A taxa de administração de fundos, né? Só que para você ganhar dinheiro com taxa de administração de fundos, você precisa ter um cavalão de dinheiro lá dentro. Você precisa ter muito dinheiro em fundos. Né? E isso a gente conquistou depois de 5 anos de empresa. Consegue pagar as contas com a taxa de administração dos fundos. Mas então eu concordo com você totalmente. O FII fixo, muitas vezes, Paulo, pode sair mais caro para o cliente. Pode. Ele precisa ficar atento a isso. Né? Por um serviço que ele já está recebendo. Sim. Então, e outra coisa assim, eu quero ver, eu não vi ainda, esse negócio de devolver para o cliente as coisas que ele pagaria, tipo a corretagem. Será que vai devolver o 0,5%? Fazer o rebate para o cliente. Parece enterro de anão, sabe? Já tá vendo os anões aí, sou fã de vocês. Né? Parece isso, entendeu? Eu nunca vi. Nós vamos devolver. Mas vamos devolver o quê? Uma parte da administração? Será que o acordo que vai ser devolvido é o mesmo que é o acordo que teria com a corretora? Então é uma coisa que parece meio nebulosa para mim. Sim. Eu acho que é legal, é um modelo, tá aí, tem que... Se o cliente quiser, você tem... Eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, para os meus amigos, cara, que se o cliente quer comprar banana, vende banana, cara. Entrega a banana pro cara. Depois ele pode querer, você pode dizer para ele, olha, a banana aqui, tá aqui, você comprou, gostou? Olha, tenho aqui a melancia, cara, a melancia é boa, mas vende a banana pro cara primeiro, cara. Entendi. Porque às vezes você quer, não compra a banana não, a melancia é melhor, tá? O cara vai comparar a banana e a melancia, vai dizer, tudo bem, cara, eu vou ele vai encher o saco e vai embora. E vai embora, entendeu? Então dá para ele o que ele quer. O cliente, né? Se o cliente vem, eu quero o FII fixo, Alfredo. Beleza, o FII fixo aqui é 1%, é 0,5%, você quer pagar, paga. Porque eu fiz esse comentário porque assim, né, pegou
depois junto com a 179, né, a CVM 179, veio muito essa questão da discussão, da transparência e tal, e tudo mais, né, então todo mundo ainda fica nessa questão, né, de fee fixo, commission based e tal, mas eu sempre... muito, eu, Gustavo, e eu acho que tem um viés aí das assessorias que elas sustentaram, e muitas foram reticentes no começo, mas depois abraçaram a causa do FII fixo. Eu acho que menos por uma questão da transparência e muito mais por uma estabilização das receitas do escritório. Mas ninguém fala disso. O que a pessoa fala que me irrita, e eu já arrumei algumas brigas por causa disso públicas aí, é dizer não, porque o FII fixo é bom porque o outro é ruim. O FII fixo é bom porque o modelo de commission base é ruim. Velho, não precisa falar que o outro modelo é ruim para falar que você é bom, cara. Fala que você é bom só. Não precisa ficar falando mal dos outros, cara. Não, quando você fala mal dos outros, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Você já percebeu isso? Sim. Então, quem é profissional bom vai se destacar. Cara, acho que os dois sistemas têm os seus prós e contras, e tem clientes que vão dizer ser mais felizes num sistema ou no outro, entendeu? Você tem um cara lá que, de repente, ele movimenta muito pouco, faz pouquíssimo giro na carteira dele. Cara, commission based, esse cara vai pagar muito menos, entendeu? Então, sei lá, acho que tem cenários e cenários, né? Acho que a gente tem que ter maturidade para não falar, olha, é assim, o outro é errado, ou isso e aquilo. Temos várias possibilidades. Bom, agora vamos para a parte provocativa aí. Já que falaram da vovó, né? Sua vovó não era operadora? A sua vovó era operadora, a vovó aqui dos derivativos. Trader, minha vovó era trader. A vovó aqui do Advisor Talks, ela fez umas perguntas meio pesadas, hein? Mas, vamos lá, roda a vinheta aí para esse último bloco. Vamos lá, será que a vovó preparou perguntas da associação, do DNA, né? Vamos ver aqui. A vovó dos derivativos aí. Tô lascado. Meu Deus do céu. Então aqui, vamos lá pro bule de pimenta da vovó. Bora. A galera da produção bota sempre umas perguntinhas aí. Isso aí. Eu gosto que é una física de papel, isso é bom. Não é. Não, é sempre no papel. Não é eletrônico, não, né? Não. Bora lá ver aí a pergunta da vovó. Cara, uma pergunta aqui, eu acho que a vovó fez uma pesquisa sobre o Alfredo, com certeza, né? Ela sempre faz uma pesquisa dá um Google aí. A vovó é ligeira, ela sempre não nasceu ontem, não. Não, ela sempre dá um Google antes de... Cara, acho que a pergunta tem a ver... Você estava muito próximo da CVM, né, na sua última gestão. A pergunta é assim, você acha que o presidente da CVM, João Pedro, teve algum motivo pessoal para pedir saída da CVM? Eu acho que não. Eu acho que não. A gente conversou com ele, né, Gustavo? A gente conversou com ele, inclusive a gente elogiou bastante o trabalho dele durante a gestão dele. Eu acho que um marco da gestão dele foi escutar. A gente percebeu que na CVM, e eu percebi a primeira vez que eu estive lá com o presidente passado, antes dele, que eles não sabiam nem o que o assessor de investimentos fazia, antigamente chamava agente autônomo. Uhum. E a gente eles recebiam inputs sobre a nossa profissão dos nossos capatazes, como vou dizer capatazes, dos nossos chefes, das corretoras. Quando eles queriam saber alguma coisa do assessor de investimento, eles perguntavam para a corretora. É a mesma coisa que você quer saber alguma coisa do peão de obra, você pergunta para o dono da construtora. Pô, pergunta para o peão, cara. Mas no nosso caso, a gente tinha também uma meia-culpa que a gente não ia falar com os caras. A gente não ia lá dizer quem era a gente. A gente bateu na porta e começou a falar. E na gestão do João Pedro, ele escutou bastante. Eu acho que, assim, eu sei que essa pergunta é provocativa, e eu não vou fugir dela de responder. Eu vou dizer o que eu acho em relação a isso. Eu acho que ele era um presidente da CVM que foi indicado pelo governo passado. Uhum. E eu acho que, como esse novo governo já indicou outras pessoas, eu acho que ele ficou um pouco desgostoso do que estava acontecendo, da eventual pressão. Isso é achismo meu, tá? Uhum. Claro, não. A pergunta aqui da vovó é justamente uma eventual pressão política que ele estava tendo para tomar algumas decisões que ele não queria tomar e resolveu sair. Mesmo porque, vamos pensar aqui, o cara na CVM ganha quanto? Né? O teto salarial, ele ganha o máximo que ganha, que é o presidente da República, que se eu não me engano é 35 pau, né? Talvez um pouco mais aí. Um cara como o João Pedro, na iniciativa privada, ganha muito mais, 10 vezes com isso. Bônus e tudo. No mínimo. Sim, ele é um cara super letrado, né? Um cara formado e tal. Então ele estava na CVM lá,
por um tempo, você dá uma turbinada, inclusive, no seu salário, você consegue valorizar seu passe, e saiu e está indo para a iniciativa privada. Né? Provavelmente não foi ainda, porque está na quarentena, eu acho, né? Conversei com ele recentemente, acho que não foi, mas vai para a iniciativa privada para ganhar bem mais. Então a vida dele vai ser mais tranquila, menos pressão política, né? E mais grana. Então, ótimo para ele, ótimo para... Eu não sei ainda, mas semana passada estava vendo aí um escritório de advocacia questionando ainda a demora na reposição, né, do cargo e tal. Não sei se isso já foi efetivo, se já está encaminhado aí uma nova presidência ou não, mas o pessoal estava criticando sobre isso, essa janela muito longa, né? Eu acho que nas últimas... vezes, né, que vimos o João Pedro sempre escreve na revista RI, sempre tem um artigo, né, falando tanto pitaco, mas acho que foi portas abertas, né? Ele recebeu muito bem os assessores. Com carinho, não vamos só. Vamos chamar ele para vir aqui conversar com nós. Não, com certeza. João, tá convidado aí, João Pedro, para vir no Advisor Talks. É verdade, vou tá até convidado anotar mesmo. Aqui porque vou mandar mensagem para ele. É verdade, essa pergunta veio porque o Sera realmente fez um trabalho muito forte de fazer a CVM sair da zona de conforto, né? Eu acho que você foi uma das pessoas que teve coragem de falar... Peraí, o que a gente perguntava assim pra CVM, mas é exclusivo por quê? Por que tem que ser exclusividade? Porque senão não dá pra controlar. Por quê? Me diz aí o que não dá pra controlar. E aí a gente começou a mostrar o dia a dia do assessor e falar, cara, não tem como a informação de uma corretora passar pra outra. São sistemas diferentes, né? Então não tem como. E aí começou a provar pros caras por A mais B que aquela regra não fazia sentido. Ótimo. É a mesma coisa do sócio no assessor de investimentos. Por que o cara não pode ser dono de hospital se não for médico? Eu falava. O cara pode ser dono de hospital e não ser médico. O que ele não pode é clinicar. Eu sou isso dono sobre o fim da exclusividade, inclusive. Isso é sobre o sócio no assessor de investimentos. Sócio no assessor. Porque antigamente era proibido o escritório de assessor de investimentos ter um sócio que não fosse assessor de investimentos. Por quê? Não, porque a resposta era assim, Paulo. Porque ele vai atuar como assessor. Quem falou? Sim. Se o cara for dono do hospital, ele vai atuar como médico? Se ele fizer isso, ele está cometendo um crime. Né? E aí a gente começou a explicar, aí a CVM entendeu. É verdade. Aí, né, a mesma coisa da taxa. Para mim, o que a gente fez lá de mais legal na associação até hoje, Gustavo, é a redução da taxa CVM. Isso abriu a porta para milhares de brasileiros virarem assessor de investimentos. Antes você pagava de taxa CVM 4 vezes mais do que você paga 80%, 4 vezes mais do que você paga atualmente. E a gente conseguiu essa redução da taxa CVM, Gustavo, de forma unânime na Câmara dos Deputados. Do novo ao PSOL aprovou a redução de 30% da taxa CVM, porque a gente tinha um mote muito simples. Os 5 maiores bancos privados do país, somados, pagam menos taxa CVM que um grande escritório de assessor de investimentos. Quando você chega lá para um deputado do PSOL e mostra isso, tá errado, né? Isso aí é exploração do capital, do trabalhador. Quando você chega no cara do Novo, cara, isso daí tá errado. Não é liberal, não amplia o mercado, não dá mais capacidade de emprego, de renda. Legal. E, Luiz Felipe do Luiz e Bragança nos ajudou muito nisso. O Marcel Van Hatten, eu esqueci aquele do Neucimar Fraga, né? Muita gente ajudou, o Paulo Gamini, muita gente ajudou a gente bastante nisso. E foi um golaço, né? 80% de redução na taxa CVM. Me diz aí, Paulo, você sabe alguma vez que teve redução do imposto no Brasil? Imposto ou taxa? Acho que alguma coisa. E de forma unânime, hein? De forma unânime. Esse cara foi pra lá um monte de vezes. Bateu na porta, entregava pro deputado. Lembra a faixa? Sim. Você tá parecendo o Bolsonaro, só você acha aquela Bolsonaro com a faixa contra as armas. A favor das armas, e ele lá com a faixa, redução da taxa CVM e tal. Esse trabalho que o Gustavo fez junto com a associação. Você fez um ótimo trabalho. Acho que o Advisor Talks agora só consolida, né, esse diálogo. Sim. Aliás, Alfredo, quem quiser se associar, como faz para se associar ao Aislives? É só entrar no site lá do Aislives, né? aislives.com, aislives.com.br, ou aislives.com, acho que os dois domínios são nossos. Se você puser os dois, você vai entrar lá. E lá tem lá como associar e tal. Tem nosso WhatsApp, entre em contato. Não se associa assim, entre em contato com a gente primeiro. Antes de se associar, legal, a gente tem os grupos de WhatsApp, né? Tem um monte de grupos de WhatsApp que você pode entrar e trocar ideia, network. Bem, cara, assim, várias personalidades do mercado estão lá, né? E vários profissionais de diversas instituições estão lá. Sim. Tem mais de 1.800 pessoas nos grupos. Nossa, mais de 1.800 pessoas nos grupos. Assessores, né? É bastante. E a gente está batendo já quase 600 filiados já, que é legal. Muito bom. Trabalho de muito tempo. Você é a pessoa que fica ali sempre puxando, né?
Sim, tem que, de vez em quando a gente cansa um pouquinho, outra pessoa pega o bastão, como você, outro pega. A gente tá precisando de mais gente para agitar, porque meus sócios não gostam. Deixar bem claro, meus sócios lá na DNA Invest detestam que eu faço o trabalho do Wise Livres. Você só arruma confusão, Alfredo, e você foca em outras coisas. Né? A gente foca aqui na DNA, cara. Sim. Então, durante o trabalho, às vezes deixa eu falar no telefone e tal. Sim. Apesar de eu ser majoritário agora lá, uma eu gosto de ter chefe. Te ajudou na DNA? Né? Te ajudou na DNA, o Wise Livres? Nada. Nunca ajudou. Não ajudou na DNA porque reduziu a taxa CVM, né? Pô, então reduziu a taxa CVM. Mas acho que assim, fazendo um pouco assim o papel aqui, né? Às vezes, cara, até essas vozes que incomodam, elas são importantes. São importantes, Muitas vezes você tem que ter um processo de tirar pessoas, instituições dessa zona de conforto para que outras coisas derivem dali, entendeu? Sair daquela inércia, entendeu? Acho que esse caso especificamente da taxa é um deles, mas tenho certeza assim que a voz do Ais Livres, enfim, eu acompanho a tua comunicação e tal, né, tanto na física também, e eu vejo que você está sempre discutindo um tema ou outro, né, é claro. Eu sou chato, eu sei que eu sou chato. Não, mas cara, eu tô falando assim, não tô falando fazendo nenhuma politicagem, eu tô falando que muitas vezes, eu sou um cara muito do diálogo, então mesmo pessoas que eu não preciso gostar ou ter afinidade com alguém, para ler ou para consumir um determinado conteúdo. Pelo contrário, eu acho que a diversidade é enriquecedora. Porque se todo mundo pensa igual e faz as mesmas escolhas, cara, isso cega as pessoas. Que time você torce, Paulo? São Paulo. Então, eu sou palmeirense. Eu acharia péssimo se todo mundo fosse palmeirense. Eu acharia péssimo. É legal que você Que graça que vai ter um jogo, um campeonato, entendeu? Com um time só, entendeu? Não vamos poder discutir, foi falta. Não foi. E essa que é a graça da vida, você conversar com quem discorda de você. Sim, mas... E às vezes você pode se exaltar um pouco mais, você pode ser um pouco mais visceral como eu sou, eu sei que eu sou visceral, mas pô, sem violência, no respeito. Eu escrevi um artigo no final do ano passado, né, que ele chama assim, a dificuldade do diálogo na era do idiota digital. E falava muito sobre isso, sobre a importância da diversidade intelectual, de enxergar as coisas de maneira diferente. Isso é enriquecedor. Então eu estou falando aqui, né, enfim, independentemente da posição de cada um, que o que, cara, é enriquecedor a gente ter pessoas que têm visões do mundo e visões do negócio de maneira diferente. Essa troca é que enriquece a gente, todo o ecossistema nosso, né? Exatamente. E quem quiser saber mais sobre a DNA, para trabalhar lá ou para investir, como que encontra a DNA? dnainvest.com.br. Essa eu sei que tem o .com e o .com.br é nosso. Você vai entrar no nosso site, tem no nosso telefone. A gente tem uma filosofia de não atender depois do terceiro toque. Os 2 toques já vai atender seu telefone. Você não vai ser atendido por uma URA. A gente não tem URA, eu sou contra a URA. Vai atender por um ser humano. Se você for falar também no WhatsApp, também somos... não tem robozinho. Eu detesto o robô de WhatsApp porque eu sou velho. Né? Quando eu começo a falar com alguém, eu vejo que é um robô, cara, eu falo, não falo com o robô. Aí faz, opção 1, 2 ou 3, não falo com o robô. Opção 1, 2 ou 3. Eu falo, não vou falar mais com esse cara. Outra coisa que eu não gosto, mas se for cliente pode fazer, mensagem de voz no WhatsApp. Pô, é chato demais, cara. Aí eu já uso bastante. Eu juro que eu pagaria um WhatsApp. Mas tem solução agora que transcreve. Agora transcreve. E quando o cara fala assim, Alfredo, é melhor pra mim falar. Mandar mensagem, eu falei, eu penso assim, é melhor pra você mandar mensagem de voz, mas é melhor pra mim que você escreva, cara. Eu não gosto. Mesmo que quando tem transcrição, eu não gosto. Eu gosto que mande isso. Mas se for cliente, pode continuar. Alfredo, bota na conta da diversidade. Isso aí, vambora. Cada um faz de um jeito. Eu sou velho, né? E vambora. Eu tenho as manias. Cara, muito bom. Acho que, Alfredo, prazer ter você aqui, aí. Cara. Eu não te conhecia ainda pessoalmente, mas já acompanho seus posts no LinkedIn, as publicações e tudo mais. Rede forte minha LinkedIn. Sim, eu já acompanhava lá. E, enfim, cara, estamos aqui de portas abertas. Acho que o Advisor Talks segue a missão nossa de promover debates enriquecedores, nossos projetos de educação financeira, de eventos, encontros e tudo mais. Então, acho que mais uma vez acolher você aqui no nosso estúdio e divulgar esse conhecimento fortalece a gente no nosso projeto, entendeu? Obrigado. Saúde e paz para vocês. Palavras finais aí, último minuto, palavres finais suas aí. Agradecer a vocês, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo e vão continuar fazendo. Estão só na edição 20, vão chegar na edição 1000 com certeza. Vamos fazer isso aqui crescer, trazer o que eu puder ajudar de contatos aqui para trazer para vocês e dizer para as pessoas aí que é importante. Eu fiz ontem até um vídeo que eu publiquei no meu YouTube, que é pequenininho, não tem nem 1000 seguidores lá no YouTube, mas a importância da gente investir, né? A importância da gente se preparar, o Gustavo fala muito disso, para a aposentadoria. Então, cara,
comece a poupar, que seja R$10 por mês, R$20, R$100. A regra dos 3 potes é muito interessante, né? Pelo menos 25% da sua renda, poupa, tenta poupar. E outra coisa aqui, outra mensagem que eu queria deixar, para de viver acima do seu padrão de vida, acima do seu padrão de renda, cara. Para. Quanta gente tem um padrão, compra coisas que não precisa, supérfluo, um consumismo desnecessário. Há um cara do mercado financeiro falando isso, né? Parece meio estranho. Mas a gente compra o carro acima do que a gente precisa comprar, a gente não precisa de um carro. Pô, eu não tenho carro, ando de Uber ou de táxi, depende do que eu vou fazer. Então, tem um padrão de vida melhor para poder economizar o dinheiro. Porque, gente, o Gustavo sabe disso, é um cara que sempre está falando isso, o Paulo também deve saber. Não contem com a previdência pública, não, velho. Não. Isso vai quebrar. Tá bom? Isso vai quebrar. Saúde e paz, gente. Muito obrigado. Boa, esse é o Alfredo Sequeira. É isso aí. Sequeira, obrigado aí. Só reforçando, o Warren Buffett é assim também, né? Pô, o cara, o estilo de vida simples. O outro, Luiz Barsi, também aqui no Brasil. Estilo de vida simples. Quem tem não precisa mostrar, cara. Não precisa mostrar. Acho que eu também sou um pouco dessa filosofia. Gosto só de jogar golfe, mas é porque eu gosto mesmo. Golfe é um esporte legal. Começando a andar com os caras que jogam golfe. Vamos ver se ele vai sustentar isso aí no episódio 1000, hein? É isso aí. Pessoal, obrigado pra você que ficou com a gente até agora. Curte, comente, compartilhe esse conteúdo. De repente tem um colega, um profissional, alguém da sua família que precisa, que pode se enriquecer com esse conteúdo, com toda a informação que foi compartilhada aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Até mais. Pessoal, tchau.